Vamos nos sentar, amém? Hoje eu vou me sentar. Dificilmente eu me sento, não é? Mas hoje, graças a Deus, graças ao bom Deus, amém? Como vocês estão? Estão todas lindas de jeans. Desde já agradecer a cada uma de vocês que se esforça para estar dentro daquilo que eu trouxe. Dress code. Vimos aqui já home wife. Estamos aí para a América, amém? Mas eu gosto, noutra encarnação, se eu ver, eu vou ser americana, não é assim? Amém? Mas sejam todas bem-vindas ao NDM, sejam todas bem-vindas à nossa quarta, se eu não estou em erro, a nossa quarta edição, amém? Mas hoje nós viemos um bocadinho, embora o ambiente, a nossa roupa esteja um bocadinho descontraída, mas hoje nós viemos para um tema muito sério e muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o porquê silenciar a dor. Porquê que nós nos calamos? Porquê que nós ocultamos? Porquê que nós guardamos? Porquê que nós escondemos aquilo que são as nossas dores? E então, nesta noite eu quero convidar para subir agora a pastora Vânia, por favor. A pastora Vânia, ela é pastora, ela é comunicóloga, amém? E ela vai estar hoje aqui no nosso painel. Sinta-se à vontade, minha pastora, está linda. Mas esses fatos vocês tiraram, né? Amém, seja bem-vinda, minha pastora. Amém. Eu vou chamar também aqui a nossa psicóloga Chandelaine, por favor. Ela é psicóloga. Nós temos aí fora à venda o livro da nossa psicóloga Chandelaine. Quem quiser está ali. Às vezes nós queremos, eu acho que todas nós perdemos alguém. Todas nós passamos por uma dor. E a psicóloga Chandelaine, ela trata dessa área do luto. Aquele luto que às vezes nós queremos achar que já está tudo bem. Queremos até silenciar também este luto, não é, psicóloga? Então lá fora tem um livro que te ajuda a tratar disso. Não é para você morrer na dor, não é para você ficar estagnada na dor, mas é para você saber respeitar aquele momento e ultrapassar e sair dali verdadeiramente curada. Porque nós temos pessoas hoje que perderam entes queridos e eles não conseguiram se dar tempo de luto. Eles não conseguiram se dar tempo, não se curaram ainda desta perda, não se curaram ainda desta dor. E nós vimos isso nos dias de hoje. Nós temos pessoas que elas ficam totalmente transformadas depois de perder um pai, depois de perder uma mãe, depois de perder um esposo, depois de perder uma esposa. Essa pessoa não passou pelo processo de luto e se calhar não teve um acompanhamento. E a nossa psicóloga, ela acompanha-nos neste momento, amém? E agora eu vou chamar, por último e não menos importante, porque eu gosto dela, a nossa advogada Cíntia Gurgel. Sinta-se à vontade, doutora Cíntia. Fica à vontade. Eu gosto assim, meu, de mulheres finas. Amém? Ontem, foi de quarta-feira, o pastor, ele disse algo. Em tudo que o pastor pregou, o que mais ficou na minha mente foi: mentalidade é ambiente. Então esse ambiente vai trazer para mim uma nova mentalidade. Amém? Mas isso é muito sério, mentalidade é ambiente. E ambiente é mentalidade. Ou seja, se você estiver num ambiente que está com muita confusão, de preferência entre as... Para não. Muito obrigada, minha filha. Se você estiver num ambiente com muita confusão, num ambiente muito problemático, a tua mente vai receber isso e você só vai viver isso. Você só vai viver problemas, você só vai viver essas situações, porque mentalidade é ambiente, amém? E ambiente gera uma mentalidade.
Vamos agora ao nosso tema. Por que silenciar a dor? Amém? Esse tema eu acho ser de extrema importância para cada uma de nós. Porque todas nós, em alguma fase da nossa vida, passamos por alguma dor, passamos por alguma decepção, passamos por alguma violação, passamos por alguma violência. Às vezes ela não é só física, mas também é verbal, não é nossa advogada. Às vezes a violência, se nós tivermos aí mais um micro, por favor, eu agradeceria para que não, se tivermos, por favor. Às vezes a violência ela é verbal e nós como mulheres nós entendemos muito bem isso. Já passou pela nossa vida, seja homem em relacionamento amoroso ou seja familiar, alguém que nos agrediu, muito obrigada psicóloga, agrediu verbalmente, falou palavras que nos fez nós não acreditarmos mais em nós, falou palavras que ele ou ela não batia, e ainda hoje eu estava falando com minha esposa, ou ele ou ela não batia, não te tocava fisicamente, mas verbalmente destruía o teu emocional, verbalmente te colocava embaixo do tapete, no pó, no nada, te fazia sentir zero à esquerda. E às vezes quando nós saímos destes relacionamentos ou deixamos de ter contato com estes relacionamentos, parece que nós estamos curadas, parece que tudo já acabou, que tudo já passou, mas não. Às vezes aquela dor ainda está ali, a trabalhar ou a atuar em nós de forma silenciosa. Pastora, psicóloga, advogada, eu gostaria de saber de vocês. Silenciar a dor. Este silêncio é medo? É carência? Ou é um mecanismo de sobrevivência? Por que mecanismo de sobrevivência? Porque às vezes eu vou silenciar porque eu sei que eu sobrevivo. Então eu quero... Amém, está vendo? Então quero ouvir de vocês, moça psicóloga, quem começa aqui? Amém. Obrigada. Amada pastora Londa, muito obrigada por este convite. Amém. E por tornar possível esta edição de Noite de Mulheres com um painel tão interessante. Amém. Queria também cumprimentar toda a igreja, a paz do Senhor, querida igreja, amadas irmãs em Cristo. Uma saudação especial às minhas colegas de painel e ao meu grupo de apoio, que nunca me deixa ficar mal, a doutora Adélia e o senhor Ernesto Lopes. Muito obrigada. Ponto. Pastora, respondendo à sua questão, de facto é muito importante falarmos sobre este tema porque muitas são as questões que vão surgindo em torno dele. E as pessoas se calam e às vezes até a sociedade critica e condena o porquê do silêncio desta mulher que passa por tanta dor. Eu vou falar especificamente, puxando a brasa aqui para a minha sardinha, para situações em que somos vítimas de violência doméstica. Não é num contexto geral, podemos estar a passar por um momento difícil, de perda, de luto, perda financeira ou algo semelhante, mas nos calamos primeiro como um sistema de alerta do nosso próprio organismo. É uma defesa, é inconsciente. Primeiro precisamos de digerir a dor, precisamos de sentir ou analisar de facto tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta. Então a primeira reação é o silêncio, é um pânico, não é? Um pânico interno e é o medo de nos expormos para a terceira pessoa. Como advogada recebo recentemente pessoas que vão falando um bocadinho daquilo que é a sua dor e a primeira coisa que dizem é: doutora, peço desculpas, não me julgue, não me critique, calei-me durante muito tempo porque eu digo, não precisa justificar.
Todos nós temos os nossos porquês e todos nós temos um tempo próprio para agirmos em função daquilo que estamos a viver. E se repararem, a maior parte das pessoas que sofrem um trauma, elas levam algum tempo a procurar ajuda. É muito difícil de imediato nós queremos procurar ajuda. Nós vamos sempre querer passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Há quem, inclusive, só depois de 10, 20 anos consegue procurar ajuda. Não superou o luto, não superou a dor, não superou a decepção, não superou o trauma da traição, que é muito comum entre mulheres, não superou o facto de ter perdido o emprego, não superou o facto de ter aquele negócio ter dado errado, não superou a violência doméstica que ela sofria, o abuso que sofria dentro de um lar, dentro de uma relação fracassada, que ela sabia que não era o lugar que tinha que permanecer, mas ainda assim decidiu permanecer calada. A dor não é mal de todo, desde que nós saibamos identificar porque é que estamos caladas. Por quê? Porque ela traz o equilíbrio entre o emocional e o físico. E quando assim é normal que nós queiramos ficar caladas e justifica-se. Mas passado este período, eu tenho que saber que tenho que, no caso de violência, se for uma violência, denunciar, que eu digo sempre que é o primeiro caminho. Não vou acobertar um ato de agressão, não vou acobertar um ato de violência contra mim, porque primeiro por respeito a mim mesma e se calhar até para ajudar a outra pessoa. Porque se não sabe como socializar-se, como lidar com as outras pessoas, eu não vou ser conivente e acobertar isso, porque a violência pode não ser diretamente contra si, mas pode já ser contra os seus filhos. Aquelas pessoas que dizem, eu fui vítima durante X tempo, mas depois o meu marido começou a atacar os nossos filhos. E isto é uma realidade. Então, como dizia, nós vamos sempre ter o período de silêncio. O silêncio não é mau de todo, como medida de proteção, para identificarmos, para trazer equilíbrio, porque até a palavra do Senhor diz, já que estamos aqui no ambiente cristão, vamos fazer bonito. Pastora Vânia, por favor, e Londa, corrijam-me se estiver errado. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios 17, 28, que até o insensato, quando se cala, parece sábio. Certo. E é por isso que muitas das vezes nós também confundimos. Quer passar ou fingir que estou em um momento de dor, mas porque estou calada sou sábia. Tenho discernimento porque não expus aquela questão familiar, tenho discernimento porque não expus os meus problemas pessoais. Mas atenção, há uma atenção que nós devemos ter com relação a isso. Quando já faz mal, porque a dor não se cura silenciando, quando já me faz mal, rouba a minha paz e traz-me outros problemas de saúde, começam primeiro as doenças psicossomáticas, depois vai evoluindo, traz-me outros problemas de saúde, eu já tenho que procurar ajuda. E esse diagnóstico nunca é feito de forma aleatória e nunca é feito, por exemplo, só porque eu pesquisei alguma coisa na internet. Eu tenho que procurar um profissional da área, um médico que me possa passar um relatório clínico e atestar de facto aquilo que eu estou a sentir, que é mau ou não, e um psicólogo ou um psiquiatra. Obrigada. Pastora Vânia, na sua visão. Saúde à Igreja Capaz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente, agradecer pelo convite, aos colegas do painel, à Igreja toda, amém? Nós precisamos entender que antes de nós sermos corpo e termos uma alma, nós somos espírito. Então, seja no cenário de perda de um ente querido, de emprego, de uma oportunidade, nós precisamos primeiramente saber quem nós somos. Silenciar a dor muitas das vezes está ligada pela falta de conhecimento de quem nós somos. E isso é identidade. A Bíblia está a dizer que no princípio, depois do Senhor criar os céus e a terra, criou o homem e criou a mulher. Quando eu sei de quem eu sou filha ou filho, estamos a falar de forma geral, quando eu sei de quem eu sou filha, eu sei os meus limites e sei o poder que o meu pai, que me criou sua imagem e semelhança, tem. Então, aquilo que alguém, membro da família ou uma pessoa de fora, venha a fazer a mim, só vai me atingir até onde eu lhe permitir. Porque eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu sei o que mereço e não vou aceitar que me deem menos do que aquilo que Deus preparou para mim. É nesse contexto que precisamos trazer as coisas, primeiramente de Deus. A Bíblia está a dizer que Deus é amor. E se Deus é amor, quem ama dá. Eu não posso dizer que amo alguém, mas eu não demonstro esse amor. Não basta dizer eu amo.
Eu preciso mostrar alguma coisa. Eu preciso demonstrar esse amor. E Deus fez isso de forma perfeita, dando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Tivemos a celebrar a Páscoa há pouco tempo. Por quê? Porque Deus deu. E o que é que nós temos celebrado? O que é que nós temos recebido das pessoas que nos amam e que nós temos dado ou temos reproduzido na vida de outras pessoas? Porque se alguém diz que me ama, ele não pode me bater. Ele não pode gritar comigo. Eu posso até gritar com os meus filhos, mas vai haver um momento que eu vou me recolher. Falhei e vou chamá-los. Mamãe aquela hora gritou, desculpa. Mas nós não temos vivido isso. Porque muitas das vezes essas mulheres não sabem quem elas são. Se eu sou filha, eu mereço mais e melhor. Se calhar alguém vai dizer, mas eu até sou crente. Sim, mas já ouvimos aqui, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Eu perdi um irmão, faz agora 2 anos, e até hoje ainda choro. É um processo. E eu procurei ajuda. Mas é pastora, procurei ajuda. Porque eu preciso perceber até onde eu tenho capacidade de resolver esse ou aquele problema. Eu oro, fiz terapia e estou aqui. Ainda choro. Mas o que é necessário? Procurar ajuda. Se você não sabe quem é você em Cristo, se você conheceu Cristo agora, estás nesse processo e vives um ambiente abusivo, peça ajuda. Amém? Psicóloga. Nossa psicóloga, eu pegando aqui um bocadinho que as nossas duas, eu vou chamar irmãs, que as nossas 2 irmãs aqui disseram, que a nossa advogada e a nossa pastora disseram. Eu fiquei com uma questão e eu gostaria que a pastora, que a psicóloga aqui nos esclarecesse. E eu acredito que alguém também aí deve ter a mesma dúvida. A pastora disse que se alguém te bate, essa pessoa não te ama. Essa pessoa não te ama. E eu tenho recebido às vezes alguns casos de mulheres que apontam alguns defeitos e agressões. Muitas não são físicas, são mesmo verbais de alguns homens. E tem estado muito forte no meu coração, esse homem não está bem. E eu quando digo a elas, eu não estou a defendê-lo. E eu não quero que você olhe para mim como se eu tivesse a ir em defesa dele. Mas pare e olhe para o resto da vida dele, tirando só o que ele está a fazer, a agressão que ele está a fazer diretamente a ti, e vê as outras áreas da vida dele e diz-me como é que está a fluir. E na maioria das vezes não está a fluir bem. Na maioria das vezes também está cheia de problemas, ou seja, ele está a agir da mesma forma em todas as áreas. Ele está a ser agressivo com ele mesmo. Acima de tudo, alguns eles começam a ser agressivos com eles e depois a agressividade passa para aparecer. A minha questão é, será que nesses casos, como psicóloga, o correto seria as mulheres afastarem-se desses homens e deixar que eles se curem lá e elas também se curem aqui? Porque eu acredito que tem sim uns que não amam e por isso manifestam com agressão física e agressão por palavras. Mas também tem outros que eles também estão magoados, que eles também estão feridos, que eles também estão perdidos. Desculpa que eu diga, mulheres, nós temos muitos homens e alguns estão nas nossas casas e nas nossas camas e eles estão traumatizados, eles estão doentes psicologicamente. Ele tem 40 e tal anos, mas ele é um homem que por dentro ele está doente, porque ele está preso no homem do passado. Às vezes ele viveu alguma situação pesada na infância ou na adolescência ou na juventude e ele ficou preso naquela situação. E ele hoje não consegue nem ser um bom pai, nem ser um bom marido, porque ele ficou tão preso naquilo que ele viveu. Então, psicóloga, diga-nos no seu ponto de vista,
devemos largar, devemos deixar que Ele se cure lá e nós nos curemos aqui. Eu quero lhe ouvir, por favor. Nós queremos ouvi-la. É uma pergunta provocadora. Primeiro, saudar as irmãs, muito boa noite. A paz do Senhor. Obrigada, pastora Londa. Permita-me aqui rapidinho. Chamar pastora é assim um pouco estranho, porque ela é como se fosse uma irmã para mim. É minha infância, né? E há muitos anos que não nos vemos. Vi aqui também a Morena, estou a ver aí a Nilma. É como se estivesse a voltar no tempo que éramos pequeninas. Mas é isso, né? A vida nos traz esses encontros maravilhosos. Sobre a questão que me faz, ou que me fazes, se me permitir, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Eu não podia chegar aqui e dizer, irmã, se você foi agredida, deixa logo. Não é bem assim. Primeiro, nós precisamos perceber quem é este casal. Como é que surge a agressão? Claro, a lei vai dizer que tem a questão da agressão física, tem de denunciar, sim. Mas como psicóloga, o meu posicionamento, feliz ou infelizmente, precisa ir um pouco mais a fundo. E a pastora aqui disse vários elementos que concorrem para que um homem seja agressivo. Na maior parte das vezes, e aquela que é a minha experiência, o agressor ou já foi agredido ou viveu em lares com agressão. Normalmente ou comumente falando, a agressão torna-se um ato repetido. Ele viu, ele aprendeu, provavelmente normalizou e vai, consequentemente, depois repetir a agressão. Outros, por outras questões, como disse aqui muito bem a nossa pastora, a vida quando não corre bem, ninguém está bem. E ainda bem que estamos aqui entre mulheres, mas também temos homens. Nós, as mulheres, temos muito mais espaço e abertura para falarmos sobre as nossas dores. E temos aqui a NDM, que acho que é Noite de Mulheres. Não sei quando é que vamos ter a Noite dos Homens. Dia 30, dia 30. Que bom. Amém. E por que eu pergunto? Não normalizando a agressão, eu sou contra a agressão, assim, a todos os níveis, mas eu preciso às vezes, está a ver a tal empatia que nós falamos, é mesmo só bonita nas palavras e na ação. Eu, claro, é um pouco pesado eu pedir à agredida que se coloque no lugar do agressor, mas eu, psicóloga, eu, a pastora, eu, a irmã, eu, a prima, aquelas pessoas que são a rede de apoio, podem experimentar fazer esse exercício. Que tipo de homens estão nas nossas casas? Porque às vezes nós só nos apaixonamos e não sabemos o histórico daquele homem. Em que lá, lembram-se quando as nossas mães nos diziam, antes de aceitar, vai lá ainda ver como é que eles vivem. Ela não estava a dizer para irmos só ver o sofá, vai ver como é que eles se tratam, como é que eles se respeitam. Um lar em que tu vês o filho a gritar para a mãe, parece normal, né? Eles lá parece que a linguagem é essa, e parece que está todo mundo bem. Está a faltar alguma coisa aí, está a faltar limite, está a faltar entendimento, está a faltar compreensão. Educação é para viver. E às vezes nós escolhemos porque ele é bonito, vai ser provedor, vai pagar contas, vai resolver os nossos problemas. Eu não resolvo o problema do meu carro. Até aí está tudo bem. Mas que feridas emocionais tem esse marido? Eu não gosto muito de pregar a ideia de que todo mundo tem que ir ao psicólogo. Não, nós não somos a salvação do mundo. Eu, pelo menos, não quero estar nesse lugar. Mas e se tentarmos antes mesmo de nos apaixonarmos? Quando já estamos apaixonadas, meu Deus, aquilo já... Mas antes, a relação terminou por quê? Como é que terminou? Às vezes já teve lá agressão. Mas como nós achamos que somos as preferidas do Senhor, comigo não vai acontecer. Será? Mas ele é agressivo porque é uma pessoa. A Xandilene também não sabe.
gostaria muito de ter uma pronta resposta. Mas você que vai se envolver espiritualmente, emocionalmente, socialmente com este homem, com que tipo de homens nós mulheres estamos a nos relacionar? Que herança emocional os nossos homens receberam? Mães narcisistas, pais narcisistas, não formam filhos narcisistas? Não sei. Possivelmente sim. Doutora, o meu marido cresceu no meio de mulheres e então quem nos garante que aquelas mulheres não protegeram demais, não permitiram que ele fosse homem? Quem nos garante? Ninguém. Mas nós precisamos ir lá constatar. É verdade também que há aqueles casos que, e as mais velhas dizem, quem é casada já vai me responder também, nós só conhecemos o homem quando ele está dentro de casa, né? Não é assim que se diz? Mas há sinais que ele vai dando. E pessoas quebrantadas emocionalmente dão sinais. Às vezes uma coisa que parece que sim, né? Estamos a conversar, uma pequena discussão, nós gostamos de mexer no telefone, fez isso aqui. O tom de voz de repente muda e tu ficas, mas não foi o João, não foi esse João que me conquistou. Vamos estar em alerta. Claro, nem tudo tem que ser um sinal de alerta. Não vamos transformar tudo em questões gigantes, mas vamos prestar atenção, até para que sejamos veículo de ajuda. Amor, eu percebi, tu reages muito mal quando eu te contrario. Já percebi que tu reages mal sempre que eu não estou tão disponível para ti. Que tal fazermos? Porque às vezes não é o que se diz, é a forma como se diz, né? Então, mais do que você convidá-lo a ir ver se não tem nada no... Você também tem. Porque às vezes nós depositamos toda a culpa nos outros e esquecemos-nos que nós também temos as nossas dores emocionais. Toda mulher que está aqui tem um assunto que se calhar já nem se lembra, mas no inconsciente está lá. E que ele se expressa de várias formas. A irmã é ranhosa, a irmã é rabugenta, ele é mesmo assim. Será? A vida não lhe fez assim? Ele é amarga porque não tem marido. Não é assim que às vezes nós falamos e vem de nós mulheres. Então vamos, o exercício, a pastora Londa falou aqui de falar do homem, mas eu trago para nós mulheres também, né? A introspeção. Quais são as nossas dores emocionais? As dores que nós herdamos das nossas mães, porque nos contaram que os nossos pais não foram bons pais, nós só ficamos com a versão das nossas mães. E que tal fazermos também as pazes com esse pai que não foi bom pai? Ok, ele não foi bom pai. Não foi. Já sabemos, é um dado adquirido, né? E por que não fazermos as pazes com isso? Olha, o meu pai não foi um bom pai. Agora estou mesmo a falar de mim aqui bem rapidinho. Porque ele também não teve bom pai, não teve boa mãe, foi para a tropa aos 12 anos. O que ele sabia fazer na vida dele era viver como na tropa. E era assim com todo mundo. Não foi bom pai. Mas a dada altura eu percebi, eu vou ficar com a parte má da história ou vou colher a parte boa que me resta? Decidi escolher a parte boa, só viveu 6 meses, depois morreu. Então, uma frase que é para terminar agora a minha fala: a dor não deve ser um lugar de permanência. Não se permitam ficar na dor, por favor. Uau! A nossa psicóloga falou aqui tantas coisas, mas uma que ficou muito forte no meu coração, principalmente mulheres que estão na fase do namoro. Prestem atenção aos sinais. Prestem atenção aos sinais. Depois, quando você se casa, é muito mais pesado. Por que é que nós trouxemos aqui os homens e a dor é nossa, né? Porque nós sabemos que 80% das dores que nós temos, para algumas mulheres, sai dali. 80% se calhar é muito,
umas 50 se calhar vêm conosco da infância, outras 50 se calhar é por causa dos homens que passam pela nossa vida. Mas avaliem os sinais, prestem atenção aos sinais. Eu até comecei a rir quando a psicóloga disse isso, porque eu me lembro que quando eu ainda estava na fase do namoro, o meu esposo, ele gostava muito de pedir, mandar. E a minha sogra me dizia: estás a ver, né? Ele manda muito, estás a ver, né? Depois não fala que ninguém... Olha, eu não sei se a mamãe falava na brincadeira, mas aquilo ficou mesmo gravado nos meus filhos. Depois não fala que ninguém te falou. Depois ninguém te avisou. Você está a ver? Esse manda. Ele manda. Manda. Os sinais. Não, mas me avisaram. Eu ficava consciente, aquela frase via. Depois não fala que ninguém te avisou. E eu lembrava: ele manda, ele pede. Amém. Mas fora de brincadeira, vamos avaliar mesmo os sinais. A psicóloga falou aqui vários pontos do telefone. Não gosta que mexe. Mas se alguém que está no namoro já não gosta que você mexe no telefone, ou que já tem muitos segredos, a vida toda vamos viver como? São essas coisas que às vezes a advogada, a psicóloga, a pastora só pioram na nossa dor. Porque se eu já estou a vir com traumas e encontro mais um homem que não sabe ser homem, encontro mais um parceiro que não sabe viver a dois, porque às vezes também não teve uma experiência de viver a dois, eu acho que eu vou ter que ter paciência para falar, para conversar, para comunicar. Mulheres, falem mesmo. Eu tenho uma amiga que ela dizia: eu vou falar, mas eu vou falar até ele mudar, porque eu também não vou parar de falar. Mas a fala não era aquela chata, aquela fala, não, a fala era aquela: mãe, vamos conversar. Isso está errado. Isso está... E quando ela me dizia assim: mas eu vou falar quantas vezes? Eu vou dizer quantas vezes? Ela disse: não, eu só sei que eu vou falar, eu não vou parar de falar. Mas eu depois fui refletindo em torno disso que ela falou e fazia todo sentido. Se a situação não mudou, nós não devemos parar de falar. Porque quando nós paramos de falar, vai parecer que nós estamos a nos conformar ou a aceitar aquela situação. E o homem nunca vai se esforçar para mudar. Às vezes é bom mesmo, sempre que necessário for, no melhor tempo, colocar sentado e conversar. Olha, isso aqui está errado. Olha, isso aqui... mas já falaste, mas voltaste a fazer e está errado. Já paraste. Tentar fazer com que a pessoa sinta e veja o teu lado da situação. Então, mulheres, prestem atenção aos sinais e não parem de falar. É importante. Eu vou agora abrir um espaço para perguntas. Nós estamos aqui para também, podes não de forma detalhada, se quiser, né, falar: eu vivo isso. Se te sentires à vontade entre nós, fique à vontade e fale conforme quiseres. Mas eu vou agora abrir espaço. Eu sei que existem perguntas que vocês querem respostas. Eu sei, ou por situações que vocês estão a viver, ou por situações que alguém próximo a vocês está a viver. Vocês têm alguma dúvida sobre dores, sobre traumas? Nós temos aqui a nossa advogada, ela é especialista, ela atua na área da família. Nós temos aqui a nossa psicóloga, que ela trata de dores, trata de lutos. Nós temos também aqui a nossa pastora. Eu vi um post, acho que foi no Instagram, e alguém disse: mas parem de pensar que a pastora, ou que a pastora é tudo, é a psicóloga, é a advogada, é a não sei o quê. E no fundo, às vezes, nós somos tudo, sim,
mas de forma limitada, porque eu só vou dar uma introdução que aquilo que a psicóloga vai fazer. Eu só vou dar uma introdução daquilo que a advogada vai falar ou fazer. Eu às vezes é que vou te dizer, procura a advogada, procura a psicóloga. Eu não fui a tua advogada, mas eu abri um caminho para chegares até ali. Eu não fui a tua psicóloga, mas eu abri um caminho para chegares até ela. Então, às vezes nós, atuamos um bocadinho aqui porque nós temos alguém que não é da nossa terra e que nos capacita e que nos ensina e que nos fala, faz isso, faz aquilo, diz assim, diz aquilo. É alguém que te conhece, é alguém que me conhece e é alguém que sabe em que direção ele quer que tu vás, amém? Então eu agora vou deixar em aberto espaço para perguntas. Já temos ali alguém em pé. Por favor, perguntem mesmo, sintam-se à vontade. Essa noite é para nós, essa noite é nossa. Temos sim, a psicóloga disse muito bem, nós temos traumas que estão aí guardados, dores, feridas, coisas que estão ali guardadas, que estão ali escondidas, que estão ali ocultas. E esse é o momento. Por que se criou esse momento? Nós, após todos os encontros de mulheres, nós reunimos. E a minha filha Zuela, ela disse, e as outras depois disseram, mãe, mas essa foi a Zuela, eu lembro muito bem. Ela disse, mãe, nós precisamos saber até que ponto é que aquilo que nós estamos a fazer está a afetar a vida das mulheres. Até que ponto é que aquilo que nós estamos a fazer está a transformar a vida das mulheres. E aí todas nós, Diaconisa Cami, obreira Fausto, obreira Daniela, obreira Selma, chegamos à conclusão, vamos começar a fazer um espaço também para perguntas e respostas. No primeiro NDM até nós tivemos esse espaço para perguntas e respostas, mas ainda não estava tudo muito bem estruturado e eu senti que me roubou muito tempo. Mas agora nós vamos ter esse período, nós vamos ter cultos em que a pastora vai ministrar e cultos em que nós vamos ter sempre aqui alguém especialista, um painel assim rico como esse para falar para nós. E quando você vê que aqui tem 4 cadeiras, vai vir alguém, vou preparar as minhas perguntas, até porque o tema ele já é lançado. Então você pode preparar já durante a semana ou durante o culto, o momento em que estamos aqui a falar, e ir apontando algumas coisas. Vocês estão a ver que às vezes eu estou aqui a escrever, eu estou aqui a apontar algumas coisas, porque todas nós precisamos. Alguém, mulheres foram feridas pelas mães que também foram feridas pelas mães. Eu fiz um post a semana passada, se eu não estou em erro, e eu disse, toda mulher deveria saber. E pus uma seta mãe e depois pus outra seta esposa. Toda esposa deveria saber que ela precisa de se curar dos traumas ou que lhe causaram na família, ou que lhe causaram em alguém que passou pela vida dele. Toda mãe também precisa saber que precisa se curar dos traumas que saíram com ela da casa dos pais. Porque às vezes você saiu com traumas e se você não se curar, você vai ferir novamente os teus filhos. Amém? Por favor, a nossa primeira pergunta, sinta-se à vontade, minha filha. Amém. Pai, Senhor, Mãe, Amém. Pai, Senhor, Igreja, desde já agradecer pelo NDM mais uma vez e pelo tema do dia de hoje, que muito foi proveitoso para mim. Eu gostaria de saber quando devo silenciar a dor? Quais as dores devo silenciar? E por outra, se for uma dor vindo da infância, causada pelos pais, qual é a conduta certa? Conversar com os pais, silenciar, orar? Mais ou menos isso, mãe. Quem vai responder? Eu só queria dizer, só um ponto. Toda trauma que alguém nos causou, infelizmente, nós é que vamos ter que curar. Nunca vai vir dos outros para nós. Amém? Para dizer, muitas vezes, tem uma origem e nós devemos procurar a origem desta dor para tratá-la.
Se nós não tratarmos a origem da dor, nós não estamos a fazer nada. Daqui a algum tempo, a mesma ferida vai sangrar. Foi o exemplo que a pastora Vânia deu, que ainda hoje chora pelo luto ou a perda do seu irmão. Ou seja, até o momento em que não procurou ajuda, é uma dor dolorosa, mas quando o fez, conseguiu amenizar a dor. Então, só seremos totalmente saudáveis, ou até certo ponto saudáveis, nós conseguimos pedir ajuda. A Tânia falou da menos do que mereço. Da dor. Peço desculpas. Por isso é que eu às vezes vou permanecer no lugar da dor sem saber o que fazer. Primeiro é saber que isto tem uma origem, uma causa, identificar, ainda que seja uma dor antiga, identificar e procurar ajuda. E quando eu vou procurar ajuda, tal como no exemplo que eu dizia, as pessoas chegam e perguntam, mas porquê? Porquê não me julgo porque eu disse? Tem que ser alguém que eu confie, porque é uma dor sua, é algo sensível. Tal como nós fizemos quando vamos às igrejas, vamos procurar pastoras porque nós confiamos. Não é? Tem o amor, tem o carinho, tem a palavra de sabedoria para nós no momento. E todo e qualquer problema, ele vai evoluindo. Se nós não tratarmos, ele vai evoluindo e vai criando proporções maiores. Quando deve tratar? Quando começa a perceber que já está a afetar a sua saúde física, não só a emocional, mas física, já coloca em perigos. Já conseguiram ouvir falar ou já ouviram falar daquelas pessoas que acordam à madrugada em pânico? Aquelas pessoas que sentem os batimentos acelerados, palpitações no coração? Já ouviram falar daquelas pessoas que têm as mãos sempre tão suadas? Já ouviram falar de pessoas que tenham receio até mesmo de falar em público ou de expor os seus sentimentos? Quando começa a verificar estes sentimentos ou estas emoções, ou este tipo de comportamento, é tempo de pedir ajuda, porque isso está a afetar o seu emocional. Quando, por exemplo, começa a perceber que verifica um cansaço excessivo em si, há uma fadiga excessiva, há um indício, os sinais de esgotamento, é motivo de procurar ajuda. Quando começa a perceber que até assim o silêncio já incomoda. Quem nunca teve aquela sensação de que estou sozinha em casa, mas parece que tenho medo? Estou num quarto, mas parece que estou aflita. Começa a fazer confusão. O silêncio já começa a fazer confusão. O ruído excessivo é prejudicial, mas o silêncio excessivo também é prejudicial. Nenhuma dor se cura sozinha. Muito bem. Nenhuma dor se cura sozinha. E a igreja serve exatamente para isso, para fortalecer. Enquanto profissional da área de direito, digo que nós também temos o papel de mediar conflitos. Nós não entramos diretamente para o problema, indicando que a solução é a solução judicial, ou a solução por via dos serviços das autoridades de investigação, estamos a falar dos órgãos de polícia, mas nós também ouvimos antes. Só que, obviamente, isso é feito num processo de consulta jurídica, quando procurar e dizer assim, doutora, eu tenho uma situação, eu primeiro quero ouvir a origem, quero perceber, quero analisar. E tal como disse a pastora, quero entender se já tomou os passos que eu lhe vou indicar. Porque eu sou destas, até no meio profissional, que é tida como aquela que quer entender também de psicologia. Eu sou apologista que nós temos que entender, porque é importante. Por isso é que eu hoje sou mentora do projeto Unidos contra a Violência Doméstica no Género, porque senti a dor da mulher. E percebi que não faltava ou não bastava somente olhar para o aspecto jurídico, que eu não ia resolver tudo com legislação. Não é sobre mais legislar, não é sobre prendermos ou colocarmos limites à luz da lei. É necessário, sim senhora, quando já sai daquilo que é um limite normal. Discussões entre casais vão existir sempre, vão ocorrer sempre. Há divergências, porque as educações ou a educação que um recebeu pode ser diferente, nós entendemos. Mas também nós indicamos sempre que vá procurar ajuda. Já tentaram fazer terapia, já tentaram procurar uma alternativa. Para quem ora, até no OFE eu também chamo. Já foi a igreja, qual é a igreja que congrega? A igreja, está bem entregue quando conhece? Está bem entregue, sim senhora. Mas é assim, não que seja obrigatório que os meus colegas façam isso. Isto sou eu, é a minha consciência. Eu identifiquei o meu propósito, identifiquei como quero ser útil e ajudar a sociedade e, sobretudo, as mulheres, porque abracei a causa do género. E quando olhamos aqui para a questão da desigualdade, do género, e quem trabalha diretamente comigo sabe que eu falo muito sobre isso. Para mim, não é que é essa coisa, homem, mulher faz isso e aquilo. Não, vamos todos juntos. Porque estamos aqui a combater e a tentar desconstruir essa ideia de estereotipos que muitas das vezes é que causam esses problemas. E a maior parte dos motivos de ruptura ou de
e soluções e dores das mulheres, também já foi aqui dito, eu quero apenas parafrasear, vêm mesmo de dores causadas por relacionamentos tóxicos. Por quê? Nós desaprendemos a nos relacionarmos uns com os outros e tornamos-nos muito frios e pragmáticos. Mas o relacionamento é comunicação. É como falar, é arte. Eu não posso chegar para aqui, por mais que tenha conhecimento, não vão perceber. Não, e é isto, e a violência, e não vão perceber, é por fases. Então, o relacionamento também tem fases boas, não é? E menos boas. E é preciso, em todas essas fases, incluir a comunicação. E olharmos sempre a forma correta com que nós estamos a fazer isto. O trauma é preciso, quando é gerado por pai e mãe, temos que liberar perdão, porque até a falta de perdão ou o excesso de ressentimentos também nos prejudicam. E, inclusive, às vezes temos sensações de falta de ar. Para quem é asmático ou tem algum problema de fórum respiratório, agrava. Hoje, com mais consciência, mais conhecimento daquilo que são as dores emocionais, depois de ter feito vários estudos em função do atendimento que vou fazendo a vítimas de violência doméstica, consigo, com maior profundidade, falar destas questões. E são estudos comprovados que trazem-nos aqui esses dados. Por isso é que passamos e partilhamos também com a igreja para que efetivamente prestem atenção a estes sinais. E os sinais estão ali. Eu só queria também dar uma deixa do relacionamento. No relacionamento é muito importante nós prestarmos atenção àqueles sinais e muitas das vezes atenção que o indivíduo pode não dar sinal. Mas isto também é um sinal para você se preocupar. E nunca pararmos de descobrir ou investigarmos quem nós somos, porque nós também mudamos. E aqui aplicamos o princípio da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelas minhas... Não posso atirar para o Antônio tudo que é responsabilidade. Eu trago as minhas cargas emocionais, as minhas exigências, as minhas pendências, e eu não posso pensar que o João, o Antônio vai resolver tudo. Não é sobre a outra parte resolver tudo, mas encontrarmos o equilíbrio. E este equilíbrio é que vai fazer com que nós também nos curemos e entender o equilíbrio do outro e perceber a origem e a dor dele. Foi vítima de alguma violência doméstica e na maior parte dos casos, só de ouvir a vítima, eu consigo, para fechar a pastora, desculpa, eu consigo perceber que a vítima, o agressor também foi vítima, ao identificar a fala dele. Há homens que estão dentro de um relacionamento, mas não suportam mulheres. Porque tiveram um lar desestruturado, um pai que maltratava excessivamente uma mãe, e como consequência, pela ausência deste vínculo afetivo, ele não consegue se conectar com pessoas na idade adulta. Claro que o homem vai querer ter, né, manter um relacionamento, vai querer constituir família, vai fazer, mas não consegue. É o que eu estava a dizer, precisamos voltar a aprender a nos relacionarmos, para percebermos qual realmente é o papel da mulher também na vida do homem. Vão construir vida juntos, não só terão momentos de aplausos, de coisas boas por festejar, mas também terão momentos de crise, acolher o outro quando o outro estiver em crise e não saber o que fazer da própria vida. Perder um emprego, tem que ser mais paciente. O negócio correu mal, tem que ser mais paciente. Alguma situação, e se calhar até sofre pressão no local de serviço, e eu não sei. Se calhar até quer ser promovido, está fazendo um esforço para mudar o nosso nível de vida, e eu não sei. E a forma, o abuso, a violência doméstica, ela surge por fases e etapas. Pastora, perdoa mesmo, só para pegar já antes. Ela surge por etapas e era importante trazer isso para a igreja. E ela nunca é com agressão física. Atenção, igreja, ela vai escalando, é sempre o verbal. Primeiro ato é sempre verbal, psicológico. Há muitas mulheres que dizem, e disse muitas vezes aqui a pastora, não me bate, mas o que me faz magoa-me. A tortura psicológica. Não me bate, mas o que me diz fere-me, chama nomes. Há homens que dizem, eu não vou te bater, eu nunca bati. Mas o que ele diz para a parceira chega e diz, doutor, eu nem sequer quero saber de nada deste homem. Quando alguém me diz isso, eu digo, consigo perceber que foi algo muito grave que ela viveu dentro do seu próprio lar. E nesta condição, eu digo sempre, eu vou entrar com a parte jurídica interventiva, e nós a nível do projeto temos assessoria jurídica, psicológica, temos psicólogas que vão nos dando suporte nesta área, que encaminhamos. Porque eu não vou conseguir. Porque eu preciso que tu estejas calma para também trabalhar contigo. Nós vamos enfrentar tribunal, vamos enfrentar órgãos judiciais. Quando houver necessidade, aquelas pessoas que saem do controle, e também não deve ser justificativa, né? Dizer que pronto, eu vou atenuar. Espanca de qualquer forma. Um dia coloca um fim à vida da mulher. Não podemos permitir isso. Mas, entretanto,
medida que está a ser feito o acompanhamento jurídico, é também feito o acompanhamento do fórum psicológico para que ela consiga se reerguer. Obrigada, pastora. Obrigada. Uau. Antes de sairmos antes de pegarmos a nossa querida irmã Fabiola, eu gostaria só de realçar uma pergunta que a nossa irmã fez, eu ouvi, e por acaso despertou também uma atenção. Despertou a minha atenção, ela perguntou: quais dores silenciar? E eu coloquei aqui a outra questão. É saudável? Esta já é a minha questão em cima da questão da irmã. Ela perguntou: quais dores nós devemos silenciar? Amém? Ouvimos todas, não é? Agora eu acrescentei: é saudável silenciar? Então eu gostaria de ouvir aqui. Tem dor para silenciar? Não tem dor para silenciar. Psicóloga. Não tem dor para silenciar. Não se deve silenciar a dor. Mas atenção, a irmã trouxe outra questão relacionada aos pais. Quando perdoar os pais? E a nossa advogada aqui trouxe um outro elemento que é a questão do perdão. Eu sei que aqui na igreja prega-se muito a questão do perdão, mas praticar, convenhamos e permitam-me, é difícil. É difícil. Não é um mero exercício de recomendação. Para vocês terem noção, hoje já se faz até curso para aprender a perdoar. Porque é muito fácil eu chegar e dizer à irmã Londa: perdoa, faz as pazes com o passado. Como começar? Só dizer eu te perdoo e depois tudo aquilo que eu vivi. Porque às vezes o exercício do perdão meio que parece que é apagar o que eu vivi. E por isso é que ficamos permanentes na dor. Porque a nossa dor é legítima. Não, eu estou a sentir, eu tenho que sentir. Mas será que é justo consigo mesma permanecer aí? Minha irmã, esqueçam. Era bonito eu chegar e dizer: psicóloga, vai para a terapia, vai não sei para onde. Queria muito poder vos dar respostas feitas, não consigo. Mas eu vos peço, sempre que sentirem dor, pelo menos falem dela. Expressem. Disse muito bem a pastora: vezes que você vai precisar gritar. Quando bate o pé, grita. Porque clinicamente falando, a dor contida pode gerar outras dores. A ciência hoje explica que esses cânceres, essas doenças todas que nós estamos a desenvolver, esses AVCs, trazendo aqui uma linguagem mais nossa, são das palavras que nós não dizemos, das dores que nós não estamos a expressar. Mas eu também vos entendo, nem todas fomos ensinadas a expressar dor. Bateu, está a chorar por quê? Engole o choro. Parece uma coisa pequena, né? E quase todas passamos por isso. E estamos a repetir para os nossos filhos. Perdão, Deus, ainda acho que eu fiz isso com a minha. É uma repetição. Não, estamos a repetir. E são estas dores que estão a nos magoar. São essas palavras, perdão, que nós não estamos a dizer, estas dores que nós não estamos a expressar, que estão a nos magoar, estão a nos deixar mais doentes, estão a nos permitir ter esses cânceres, essas doenças que é toda semana um diagnóstico de AVC. Vocês não estão a achar isso estranho? Eu particularmente estou. Jovens, 30, 35, AVC, do nada, né? Não tem nenhum antecedente, às vezes familiar. Está a doer, fala. Entendo, nem todas temos espaço de segurança para falar. Porque eu quando falei com a minha irmã me espalhou toda a família, não é assim? Então já não vou falar mais. Mas você tem uma pastora que é um lugar de segurança, disponha, fale, porque ela foi escolhida por Deus para vos ouvir. Então aproveitem. A irmã da igreja, a irmã, o
pessoa em quem você confia, por favor, expressem as vossas dores. Porque quando vocês chegam até nós, vocês já estão tão quebradas, Hoje eu estava com uma paciente que ela só puxava o fio. Ela chegou lá porque é epilética. De repente começou a me falar que tem trauma da guerra, porque se lembra até hoje que quando veio para Luanda, lhe chamavam refugiada. Isso tudo é trauma para ela. Agora arranjou o marido tem HIV. Ela não tem, mas ela acha que ela tem e ela tem que ter, porque o marido tem, mas ela não tem. Reparem, eu estou a lutar com ela há 3 semanas. Você não tem. Já fizemos teste. Ela faz teste há 5 anos. Negativo. Mas, doutora, como assim? Eu disse, hoje eu tive que lhe dizer. Como assim? Digo eu. Você quer ficar doente? Força. Eu já não consigo te segurar. Reparem. Mas não quer. Ela quer estar aí. E muitas dessas mulheres estão aqui. Dor não é lugar de permanência. Eu me recuso. Amém? Para falar sobre a questão do perdão, me desculpem, mas preciso trazer referência bíblica para nos enquadrarmos. Amém? Quando Jesus foi crucificado, ele na cruz, o que é que ele disse ao Pai? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Muitas das vezes nós não conseguimos liberar perdão. Por quê? Porque não nos perdoamos. Te ofendeu, te agrediu, te fez, te assou, te gozeu, e nós ficamos, eu sou a culpada. Não, você não é culpada. Então se perdoe e libere perdão. Às vezes não é fácil, mas é possível. Se Jesus, sendo homem, muitas vezes as pessoas dizem, mas Jesus é filho de Deus. Nós também somos. Jesus liberou perdão. Lhe agrediram, fizeram, chamaram-lhe nomes, até de bruxo lhe chamaram, pessoa que veio para nos salvar. Mas ele perdoou. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Entenda, nós só vamos liberar perdão quando nós nos perdoamos. Amém? A questão, a nossa irmã, por favor, a próxima questão. A psicóloga falou algo sobre falar para a dor. E eu há dias estive a partilhar com as servas de Deus que trabalham comigo. E eu disse que eu estava nesse exercício agora. Protocolo, por favor, o micro na irmã. Já? Filha, desculpa. Eu estava a dizer a elas que eu agora estou nesse exercício. Qualquer dor negativa que eu sinto, eu paro para o espelho e começa a falar comigo. Londa me diz, o que é que te incomodou nessa situação? O que é que te incomodou aí? Às vezes eu me confronto agora esses dias, faço esse exercício. O que é que te doeu aí? O que é que te incomodou aí? Às vezes vi algo e de repente o meu humor mudou porque o que é que viste que te deixou assim? Agora eu tenho esse, e isso é muito bom e saudável. Porque isso é você contigo mesma e a se confrontares. Para quê? Para não permitir que aquilo que te incomodou deixa no teu coração e cresça. Você precisa falar contigo. É o quê? A outra que teve, fica calma. Estás num processo. Vai acontecer. O teu tempo vai chegar. Eu começo a falar comigo, seja lá o que for. É o que, Londa? Ele não te respondeu por mal. Você também não perguntou bem. Eu falo, eu estou nesse exercício de um confronto, porque eu não quero que isso desça. Eu preciso de que logo que ele chegou, eu confronto logo para ele desaparecer. Então façam isso vai ser saudável demais para vocês. Nossa querida irmã Fabiola, pode expor a sua questão, minha filha, por favor. Sinta-se livre, nós estamos para lhe ouvir. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, nossas convidadas. A minha questão é dirigida à nossa psicóloga. Eu gostaria de saber qual é o posicionamento que devemos ter para não reproduzir os traumas do passado com o relacionamento com nossos filhos, no nosso cotidiano, na vida sentimental.
se tem algum posicionamento que nós devemos adotar para não reproduzir o que nós já vivemos no passado. É tudo. Acho que assim consegue me ouvir. Primeiro tem que identificar o que é dor. Porque às vezes nós nem sabemos o que é dor. E estamos só a repetir. Será que o que eu estou a fazer não aprendi lá no passado, me magoou, mas eu normalizei? Então primeiro você precisa fazer isso. Esse exercício que a irmã Londa, que a pastora Londa, hoje vai ser o exercício, que a pastora Londa fez, pode ajudar. É olhar para o espelho e dizer, como é que se chama a irmã? A irmã Fabiola vai olhar para o espelho e vai fazer a técnica do enfrentamento. Quem eu sou? Como é que eu cheguei até aqui? Quais são as minhas feridas emocionais? O que é que os meus pais já me fizeram que me magoou? Porque há vezes que são coisas que naquela altura os nossos pais nem se aperceberam, mas que ficaram entranhadas em nós. Às vezes uma ação, uma resposta, um posicionamento. Quando você, e a nossa pastora falou muito bem, a identidade, o autoconhecimento. Quando você conhecer que dores são essas, identificá-las, aí sim você vai conseguir se posicionar e dizer, os meus pais iam buscar-me à festa, quando a festa estava a começar, eu não vou repetir isso com os meus filhos. Se é assim que você quer se posicionar, estou a dar um exemplo. Mas pode ser que você queira continuar a repetir, isso é consigo. A pastora Londa disse algo que é muito importante. A decisão é sua. Você vai continuar, o seu posicionamento só vai surgir quando você identificar o que é que lhe causou dor, o que é que lhe causa dor, para não mais repetir. Uau! A paz, Senhor Igreja, a paz, Senhor Pastora, espero que estejam bem. A minha pergunta vai para a pastora Vânia. Acredito que a pastora falou sobre luto e eu ainda não tinha chegado. E gostaria de saber como é que a pastora lidou com o luto. Em algum momento a pastora Vânia chegou a desacreditar da morte do irmão, porque eu perdi, há 1 ano e 3 meses, eu perdi a minha irmã. Então, eu estou bem nessa situação. E a dor do luto despertou ou trouxe alguns traumas que a pastora já viveu e se influenciou na vida com Deus da pastora. Uau! Nada melhor do que falar na primeira pessoa. Quando você experiencia algo, você tem autoridade para falar sobre aquilo. E para dizer, foi assim, eu até hoje me lembro dos detalhes, psicóloga. E naquela semana o meu irmão estava a frequentar a minha casa porque teve de mudar de balcão e era próximo de casa, então a responsabilidade era minha de fazer a comida. E quando recebemos a notícia, no momento eu fiquei atordoada. E depois, não, isso não está acontecendo. Na minha cabeça, os da minha casa não morrem. Acho que isso é na cabeça de todos. Eu perdi avós, primos, tios, enfim. Mas assim, e atenção, eu é que lhe puxei, como se diz, né? Era o meu irmão mais novo. E estava numa fase boa da vida dele. Profissionalmente, familiarmente, tinha a família dele constituída e estava bem. E de repente é como se alguém chegou e puxou o tapete. E em momento nenhum, eu perguntei a Deus por quê. Em momento nenhum eu perguntei, mas tinha que ser agora por quê? É o que nós falamos no princípio, identidade. Quando nós sabemos quem nós somos, nós vamos saber que nos momentos bons, nos momentos maus, Deus está lá. Deus não está só na celebração, no luto também está. A Bíblia vai dizer, é mais fácil estar numa casa de luto do que estar numa casa com festa. E em momento nenhum isso mexeu com a minha fé. Porque eu sei que Jesus vai voltar e vai ressuscitar a sua igreja. E naquele dia eu vou abraçar meu irmão novamente.
Pode falar. A pastora tem dificuldades com o choro. Eu acho que aqui entra a psicóloga, porque na fase que a minha irmã esteve incomodada no hospital, ela era a primeira menina, eu sou a segunda, agora sou a primeira. E eu ouvi muito, não chora, tens que ser forte, tens que ser forte. E posso assim dizer que aquilo entrou para mim de uma forma que eu, quando li a mensagem que a minha irmã morreu, eu ainda fui à universidade fazer prova. Como eu tive coragem, não sei, mas eu fui à universidade fazer prova. E eu estava na rua, então não tinha como. Eu fiquei sem força, não queria ir para casa, não queria ser eu a dar notícia à minha mãe. E até hoje, eu noto que eu tenho dificuldade para chorar, porque eu não chorei muito no óbito da minha irmã. No cemitério, eu chorei um pouco, mas eu não consegui tirar. E até agora, eu noto que eu tenho lutado muito para chorar. E mesmo até na presença de Deus, eu digo que agora nesse ano, acho que há 3 ou 4 meses que eu estou a conseguir me libertar. Porque nem levantar as mãos na presença de Deus eu conseguia. Eu me sentia muito limitada, muito acanhada. E automaticamente o meu caráter foi voltando a mudar. Porque eu já tinha traumas e na fase que a minha irmã morreu, eu estava a superar traumas. E foi como um golpe para mim, foi um choque. E aquilo reabriu muitos traumas da infância. Então, como é que a pastora conseguiu lidar com o choro? Aqui acho que também entra a psicóloga sobre o choro. Já ouvimos aqui que a dor não se silencia. E eu chorei no primeiro dia, chorei no segundo, mas enquanto eu chorava eu dizia: Deus, obrigada. Deus, obrigada. Porque a Bíblia diz: em tudo rendei graças ao Senhor. Eu dizia: Deus, obrigada. E no dia do funeral, por incrível que pareça, foi o dia que eu mais tranquila fiquei. Eu olhar para aquele cenário, a ver aquilo, a ver as pessoas a gritarem. Os meus irmãos, nós somos 4. Uma menina, menina, rapaz, amém? E eu a ver tudo aquilo e nós todos estávamos tranquilos. A minha mãe e o meu pai, todos tranquilos. E as pessoas olhavam para nós e era do tipo: mas não estavas doendo? Até hoje dói. E vai doer. Então, se permita chorar. Não guarde o choro. Chore, tire tudo, se esvazie da dor, se esvazie da saudade. Eu recebi a mensagem de uma amiga que perdeu a mãe já há um tempo, na altura, isso foi final outubro de 2024, que o meu irmão morreu, e ela mandou uma mensagem, ela disse: olha, eu não consigo estar em ambientes de óbito de pessoas muito próximas, então se eu não aparecer, não me julgue. E ela disse: vai haver momentos em que vai chorar, vai haver momentos em que vais te lembrar dele e vão rir e vão celebrar, vai haver momentos. E foi como uma aula para mim. E hoje eu estou assim, quando me dá vontade de chorar a Deus, eu choro. Mas não é aquele chorar de ficar no buraco, de não querer fazer nada, porque até nós sabemos que se há um outro lado, como algumas pessoas dizem, não, se eles não voltam porque lá é bom, mas a Bíblia diz que os mortos não estão conscientes, eles não sabem de nada. Imagina se a tua irmã te ver na condição em que você não consiga se reerguer. Então, chore, se esvazie. Esse choro que você guardou durante que te disseram não chora, porque tem que manter uma postura forte, porque não, eu posso. Chore mesmo. Se esvazie. Deixa isso aí sair e ficar aquele momento em que você vai olhar, vai chorar, mas com um sorriso nos lábios. É isso que eu tenho feito hoje. Vou passar à psicóloga. Não, a pastora já disse tudo, meu bem. Chora, grita se for necessário. Só vou fazer uma pequena correção na tua fala, se me permitires. Tu não ficaste a mais velha, porque o lugar da tua irmã é o lugar dela e não queiras tu ocupar. Tu és a segunda filha, porque não é porque ela foi que vamos apagar a existência dela e agora você vai ascender. Ela é a tua mana mais velha que foi. Vai doer, tu é aquela atriz que fica para o resto da vida. Você que vai crescer diante dessa cicatriz. Então chore o suficiente, só não se permita
ficar no buraco, como disse a pastora, tá bom? Então, se você perceber que o choro está a incapacitar, já não consigo ir à escola, não consigo fazer as atividades cotidianas, aí procura a irmã, a pastora Londa, e nós vamos ajudar, tá? Mas se for choro de saudade é normal. No Natal vai sentir saudades, na data de aniversário. Às vezes estão em casa, estão a lembrar um copo partiu. E se a mana estivesse aqui, já ia fazer não sei o quê. Está a ver? Isso que eu costumo dizer, que a dor do luto é o peso do amor. Yeah. Uau! Foi tudo aqui dito, nossa irmã chora. Chora e tira mesmo tudo o que estás a guardar há 1 ano e 3 meses. É 1 ano e 3 meses, né? Então tira tudo que está guardado aí há 1 ano e 3 meses. Próxima questão. Eu sou do Aleluia, Amém. Eu sou uma convidada e, por sinal, gostei de estar aqui. E espero vir mais vezes. Então, a minha pergunta... ainda tenho que falar aleluia, né? Aleluia, irmãs. Assim. Sim, a minha questão é o seguinte. Como estamos entre mulheres, se calhar a dor, se calhar, ou alguém não quer falar, então eu vou falar por mim, se calhar vou falar por algumas. Eu perdi a minha mãe já há 11 anos. E na altura que eu perdi, acho que eu tinha uns 22 anos, a fazer os meus 23. E eu tinha um irmão de 14, a fazer 15, e os outros mais pequeninos. Então, ela morreu assim nos meus braços. Então, aquela dor foi o acarreto, essa mesma dor. Então, chegou um tempo que eu já não estava a conseguir. Cada situação que acontecia com os meus irmãos, eu me culpava. Eu dizia, por que tem que ser eu? E na minha vez de ser uma irmã mais velha, será que Deus permitiste isso para me crescer, amadurecer em alguma coisa? Ou para me ensinar, ou para me dar uma dor? Então, eu fui chorando. Mas, graças a Deus, eu cresci muito, porque a igreja que eu pertenço, algumas irmãs vinham sempre me visitar, falar comigo, me aconselhar, mas era aquilo, por dentro estou mal, mas por fora estou bem. E cada situação que acontece com meus irmãos, eu dizia, se a mamãe estivesse aqui, iria resolver isso, mas eu, como mais velha, não vou conseguir. E eu não sei se vou falar se é pior ou bom. Cada situação que acontecia com eles, antes de ligarem qualquer pessoa, tinham que ligar para mim. O fulano, então aconteceu isso. Eu, se estiver distante, eu só vou dizer, meu Deus, eu mesmo já vou então fazer que aí, meu Deus. Por ser mais velho, como é que é? Mas tudo feito à sua vontade. Se tu permitiu, então tu também vais ter que fazer isso. Então eu saía de onde eu tinha que sair para ir resolver aquela situação. Mas quando eu chegar em casa, é choro de verdade. Eu vou chorar. E quando eu dormisse, eu sempre orava, pedia sempre à minha mãe mesmo, se foste, então não podes nos permitir que nós passamos mais por isso. Então, se nós já estamos aqui e você foi tão cedo e deixaste os pequenos para eu cuidar, então também tens que me dar força, assim como Deus tem me dado. Porque se eu estou a chorar, é porque eu sei que você já não está aqui. Então, se tivesses aqui, essa situação seria você a resolver e não eu. Mas com isso, seja feita a vontade de Deus. Foi indo, depois eu manti, e a princípio também veio que o marido deu uma dor de cabeça. Eu só dizia nada. O meu pai é muito presente na minha mãe. Você não me leva para sair, você só quer falar, eu também preciso esparecer, mas você só quer fazer isso. Ele vai chegar 1, 2 horas, mas se você chegar 20 horas fora da minha casa, eu só dizia, meu Deus, minha mãe até 23 horas chegava, dizia, meu pai está saindo na praça. Eu 20 horas, quando eu chegar do serviço, vou embora. Vou já entrar no quarto. Ele só falava, não quero mulher mimosa. Toda hora chora. Não, eu tenho que chorar, porque você está me chotando. Eu já não tenho mãe. Vou aonde?
Você vem 0 horas, 2 horas. Eu se chegar 20 horas, 19 horas de serviço, é problema para ti. Então como é que eu vou resolver? Eu digo que o meu pai é o meu best. Vou já ligar no meu pai. Aqui então é assim, fulano está me chutar. Fizeste o quê? Eu cheguei tarde do serviço, cheguei aqui às 20 horas, para ele já é mal. Não sei o que, vai lhe ligar já. Não, chegou aqui 22 horas, não jantei, ela não sei o que. Eu também falei, eu cheguei 20 horas. Não faz isso, eu não cheguei 0 horas, cheguei mesmo às 20 horas. Vamos passar. Ele, dia seguinte, hoje ralhou. Dia seguinte vai chegar mais 1 da manhã e você não pode falar. Ele diz, eu sou pássaro, e como sou pássaro, tenho que voar. Tá bom. Eu lhe disse, tá bem, você pássaro, tens que voar. Eu, como sou a tua mobília e a sua cadeira, vou permanecer aqui. Porque cada vez que você ir, vai encontrar a sua mobília dentro de casa. Mas tens que saber tirar o pó na mobília. Porque se você também não saber tirar o pó na mobília, a mobília vai andar. Então, ele falava, mas eu dentro de mim, eu dizia, eu não posso ter ilusão das outras, porque nas minhas tias não tem ninguém que trocou de marido, e os meus tios são uns assanhados, então eu não tenho por que fazer isso. Já que ela não consegue, eu vou pôr os meus joelhos no chão. E por sinal, eu assisti um filme de Mulheres de Guerra. Eu vi já o sofrimento da moça, eu bem comotiva, falava, nessa moça mesmo sou eu. Então, entrei para o quarto e comecei a orar. Comecei a orar. E depois eu vim falar com ele. Ele até por sinal me disse, como é que você conseguiu falar comigo assim? Eu disse, não, eu também não sei de onde veio essas palavras. Mas, por favor, eu vim manter e tu também vieste manter. Então, são 2 famílias a se unir. Então, já temos filho no meio. Para não acontecer um trauma para as crianças, nem para nós os dois, porque eu já sei que você vem de um relacionamento antigo e eu estou num relacionamento novo. Então, para isso, nós temos que ter aquela empatia ou nos entendermos dentro da relação. Mas, ele depois, com o tempo, foi mudando. E, graças a Deus, já não temos os mesmos problemas. Mas, só que a situação que eu, às vezes, digo, a minha mãe não era assim, ou o meu pai não era assim. Você também tem que fazer isso. Então, eu gostaria de saber, nesse sentido, como eu posso me posicionar como mulher diante dessas situações. Uau! Ela merece uma salva de palmas. Eu já passo para a psicóloga, mas eu só queria realçar aqui um ponto. Ele não é o seu pai e você não é a sua mãe. Você não pode querer que o teu lar seja igual ao dos teus pais. Você tem que fazer com que o teu lar seja saudável para ti. Como é que te chamas? E como é que ele se chama? O teu lar tem que ser saudável para a Maria e para o Manuel. Porque vocês abaixo de vocês têm filhos que estão a olhar para vocês. Então não queira ir buscar o casamento do teu pai e da tua mãe para trazer no teu lar, para que seja reflexo para os teus filhos. Faça com que o teu e o do teu esposo sejam um casamento, um lar saudável e feliz, para que os teus filhos possam ter um bom exemplo do que é um casamento. Nesse momento tu tens um bom exemplo do que foi o casamento do teu pai, do que foi o casamento da tua mãe. Mas é só isso e nada mais. Tu tens que começar a partir deste exemplo para adiante. Eu vi a minha mãe fazer isso, eu vi o meu pai fazer isso. Então eu vou fazer com que o meu lar também seja um lar de paz, também seja um lar alegre. O que aconteceu no casamento do meu pai e da minha mãe que eu gostei? Não, eles eram amigos, eles comunicavam, eles partilhavam a vida, eles se beijavam à nossa frente. Então eu quero isso, mas eu não quero que o meu casamento seja o casamento do meu pai, o casamento da minha mãe, porque você é a Maria, que tem o teu caráter, que estás a vir com os teus traumas, que tiveste as tuas perdas.
e a tua mãe também teve as dela, e você está a ter as tuas. Então você vai viver com base no que você é e no que você tem para dar, e vai lutar para dar para o teu lar e para o teu casamento, amém? Agora eu vou passar aqui. Eu acredito que passa por ali, irmã Maria. A psicóloga disse que aqui foi quase tudo dito. Queira dar para eles o que você tem. Queira primeiro segurar, irmã Maria, da perda da mãe. A psicóloga disse algo que para nossa irmã, ela não tem que substituir o lugar da irmã. Não, Maria, tu não tens que substituir o lugar da tua mãe. O facto de te ligarem, Maria, vem resolver isso. O facto dos teus irmãos contarem contigo ou te pedirem alguma coisa não significa que você agora é a mãe. Não, você é a irmã mais velha. É a pessoa que está presente. É o número contactável para resolver aquela situação. Então, quando você se levantar para ir resolver qualquer problema dos teus irmãos, você tem que ir com a consciência de que eu sou a irmã deles mais velha e vim para resolver esse ponto final. Ninguém é culpado pelas coisas que vive. Tu disseste, eu me lembro nos pontos, disseste que, mamãe, por que foste? Se foste, se não tivesses ido, perdoa-te ou perdoa a tua mãe, porque eu percebi que você às vezes tem um bocadinho de dor pelo facto da tua mãe ter ido cedo. Mamãe, mas foste por quê? Foste para me deixar essa carga? Foste para me deixar esse problema dos teus filhos? Ninguém controla essa situação. Eu creio que onde ela está, se calhar, ela poderia ou ia querer ter mais alguns anos de vida. Ela não controlou isso, irmã Maria. Não controlou o facto dela, seja lá qual foi a morte dela, ela não controlou o que lhe aconteceu. Infelizmente, ela não controlou. Mas agora já estamos aqui. Estamos nessa situação. Sempre que você for para resolver algo, sempre que você for para fazer alguma coisa pelos teus irmãos, não vai como eu agora é que sou a mãe. Esquece isso. Ainda que você ouviu muito isso no óbito, ou ainda que as tuas tias te falam, ou as pessoas te digam, você agora é que é a mãe deles. Você agora, ainda que as pessoas te digam isso, se desliga mesmo. Fala, eu não sou mãe. Meu filho se chama isso, meu filho se chama aquilo. Eu sou irmã deles mais velha. E como irmã eu vou fazer até aonde eu posso. Porque às vezes nós também queremos levar essa responsabilidade. Já tem 30, já tem não sei quantos anos, e ainda vai ser para ti que vão ligar, e ainda vai ser. Tens que também ter a paciência de sentar com eles e conversar e dizer, manos, eu tive que amadurecer. Vocês também têm que amadurecer. E vocês têm que ser responsáveis. O que vocês fazem vai vos levar para algum lugar. Podes às vezes, irmã Maria, dizer às vezes, eu não vou vir sempre resolver os vossos problemas. Porque às vezes, Maria, seja sincera contigo, tens tempo para ir sempre resolver os problemas deles? Não te sentes sobrecarregada? Porque às vezes tu não estás a ensiná-los a crescer. Tu estás a ensinar que eu vou estar sempre aqui porque a mamãe não está. Mas não é assim, não. Não é assim. Eu não sei se eu estou errada. Não vai funcionar assim. Não é que eu vou estar sempre aqui. Não funciona assim. Porque eu também vou estar a me desgastar. Eu vou estar a me sobrecarregar com os vossos problemas. Enquanto que eu tenho que sentar convosco e papo reto, a vida está difícil para todos. Meus irmãos, ponham os pés no chão. A vida traz consequências. Cuidado com as vossas escolhas, porque elas vão vos levar para algum lugar. É essa conversa, irmã Maria, que tens que ter com eles. Sentar com eles, têm que sentir isso. Maria não vai estar aqui sempre para nós. Nem sempre vamos poder ligar para Maria. Porque quando eles começarem a sentir isso, eles vão querer começar a ser responsáveis. Eles vão começar a querer dizer, a minha vida então depende de mim, eu estou por mim mesmo. Eu tenho que pôr meus pés no chão. Tenho que ter cuidado com as minhas escolhas. Porque às vezes eles estão, também a mente deles está a lhes dizer, aí tem uma Maria, resolve tudo, ela vai vir. Não, minha irmã vai vir resolver, minha irmã vai vir fazer. E às vezes precisas sentar com eles, um papo reto, transparente. Meus irmãos, eu não sou a vossa mãe. Podes vamos dizer isso? Eu sou vossa irmã. E como irmã eu tenho limites na vossa vida. Vocês já estão a crescer.
Vocês precisam ser responsáveis. Vocês precisam entender que isso vai vos levar para ali, vai vos levar para aqui. Amém? Tentar algo. E para a igreja, de forma geral, estamos a falar muito da dor e penso que todos nós temos uma experiência a falar sobre o luto. E eu gostava de partilhar algo. Não tenho medo de partilhar. Porque muitas das questões colocadas ou das declarações vêm cobertas. E não se coloca em um timing. Não existe um timing para passar pelo processo de luto. Eu vou chorar mais, a Ana pode chorar menos, a Paula pode chorar mais e assim vai, e vice-versa. E está tudo bem com relação a isso. Aceitar o processo é o primeiro passo para a cura. Tiveram perdas e até hoje permanecem no lugar da dor, estão depressivas e estão a passar pelo processo. Eu tive e tudo depende muito daquilo que é a sua característica, a sua personalidade, quem é você como pessoa. E não é mal que alguém chore mais que você não critique nem julgue. Dentro de nós existe algo que todos nós temos, que é uma sensibilidade. Nós somos sensíveis por natureza e nós precisamos das pessoas a serem independentes de nós e não sermos esponja que quer sugar a dor e o sofrimento de todos. Muita atenção com isso. O processo do luto também cria amadurecimento, já que foi dito, e nós crescemos. Há pessoas que depois de passarem num processo de luto vão trabalhar muito mais, tornam-se mais produtivas, vão experimentar algumas outras até sucesso em outras áreas da vida que estavam bloqueadas, porque percebeu, eu tenho que dar continuidade à minha vida, e não é para eu parar e dizer que eu ali fico. E tem outra coisa, honrar a história e a vivência daquela pessoa que passou pela sua vida. Se foi pai, se foi mãe, se foi irmã, até onde ela fez tem que dar continuidade, para que aonde ela estiver consiga estar orgulhosa de si. Se vai cuidar dos irmãos, que os seus irmãos sejam o espelho, o reflexo daquilo que a sua mãe passaria como educação para eles. Então, o peso da responsabilidade é neste sentido, ser o espelho, o modelo que eles não têm e olham para si neste sentido, mas não vai dizer que tudo agora carrega sobre o seu ombro, porque também vai lhe adoecer. E o mesmo caminho que se calhar aconteceu com alguém da sua família, eu não conheço a história e estou a falar para a igreja de modo geral, também pode vir a acontecer consigo. Porque o peso emocional, nós não falamos da dor emocional, hoje fala-se muito de saúde emocional, cuidado com o burnout, cuidado com a depressão, mas nós não falamos na profundidade. E momentos como esses são importantes, porque nós entendemos que afinal temos muitas dúvidas, há muito por falar, e nós mulheres somos expressivas. Vocês veem que quando me dão um microfone por um minuto, eu não posso falar um minuto. Porque é muita vivência e é um processo daquelas pessoas com quem vou lidar. Porque o objetivo é o quê? Partilhar a informação com os outros, mas em tudo digam, sejam autossuficientes, dependam de Deus e não tenham medo de nada. A irmã que está com o marido e o marido ameaça constantemente, reveja essa situação. Já orou, tem que se amar, já orou, já colocou os joelhos no chão, até se calhar tem já manchas, não é? Tem cabos e tudo mais. Não é isso que também a palavra diz com todo respeito às queridas pastoras aqui presentes. Então, tudo tem que haver limite e nós não conseguimos dizer não. Quando não pode, a nível de serviço, fazer determinada tarefa, não. A nível da família, não. Nas amizades, não. O não é importante. Nós queremos ser mulheres maravilhas, mulheres perfeitas, seguramos isso. Dar casa, marido, e tem que ser no tempo disso. Os X anos consegui aquilo, agora vou conseguir aquilo. E quando eu não conseguir aquilo, e olho para aquela que não tem e quero debuxar. Não é sobre isso. Todas nós temos uma régua e não permita que a régua do outro venha medir a sua vida. E muito cuidado com a comparação. Todos nós somos diferentes, por isso é que vai haver diversidade de pessoas, culturas, línguas, raças, profissões, mas nós trouxemos o quê? Um conjunto de diversidade que é necessário para a humanidade, para a sociedade. Permitirmos e percebemos que há vida após o luto. Atenção, igreja. É duro dizer ninguém quer perder o ente querido. É mesmo duro, é uma faca que sentimos. Mas há vida após o luto. Há vida após o luto. E nós precisamos nos reerguer em Cristo. Primeiro pilar, assegure-se a Deus. Agarre-se a Deus. Ainda que diz, é fanática, etc. Não, é Deus que vai curar aquela dor que se calhar ninguém vai perceber. Que no momento as pessoas vão julgar, vão dizer, mas por quê? Porque fale com Deus.
Coloque para fora tudo que você está a sentir, Ele vai lhe ouvir, Ele vai sentir, vai enxugar as lágrimas. Há momentos que vai sentir que aquela pessoa está sentada aí ao lado. E há momentos que vai sentir que quando fez aquela prova difícil na faculdade, foi aquela pessoa que deu força. Ai, se ela estivesse aqui. Eu tenho uma constituinte que diz, doutora, minha vida acabou, agora ele vai me bater. Eu digo, não vai te bater. Não porque eu estou a assegurar a tua defesa jurídica, mas porque tu própria não vais permitir a partir de agora. Porque tu és mulher, tu tens força para trabalhar, estás na idade para trabalhar, não és menor de idade. Então há sempre uma saída e um escape para tudo. Não vamos ficar reféns porque se aqui não for, eu estou mal e vou aonde? Não, ainda que regresse para a casa do pai. Há vida, e a vida com dignidade e cabeça erguida, nariz ali em cima, certo, irmãs? Então não vamos vitimizar-nos, porque às vezes o que me deixa triste a mulher é que nós nos vitimizamos e não conhecemos o potencial que temos. Todas nós temos isso dentro de nós, carregamos dentro de nós. Nós temos a força para passar por dores que muitas das vezes as pessoas podem se colocar de pé e perguntar como é que ela passou, mas nós temos. O que é que a Bíblia diz? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um dia essas lágrimas são enxugadas, irmãs. Então tenha força, tenha fé. Se é dependente financeiramente, vai procurar emprego, faça negócio, vai empreender, faça alguma coisa. Não permitem que roubem a sua dignidade, a sua autoestima, a sua identidade, só porque você depende. E às vezes nem muita coisa que vai lhe dar. Você pode se sustentar. O que é aquela casa? Também não vou viver naquela casa, que é a casa que eu quero, e estamos ali a lutar os dois, porque a vida é o bem maior. Uma vez perdida a vida, acabou-se. Acabaram os sonhos, apagou-se a luz. Então vamos valorizar a nossa vida e continuar a viver. Porque aqueles que foram queriam ter mais um dia de vida. E nós estamos vivas, então vou enxugar as lágrimas, vou dar graças a Deus. E todos temos um tempo. Todos vamos para que sirva de conforto, sim. Das queridas irmãs, passem pelo processo. Há muito choro a tirar. Todos sede de óbitos, seja forte, seja isto, seja aquilo. Querer interiorizar um papel que não é nosso. Aquelas mulheres meninas, mas está tudo bem durante algum tempo. Depois volte para o seu papel, volte para a sua identidade, para a sua feminilidade. Não abra mão para vestir as calças de alguém que não é você. Você não é aquela pessoa. Senão você vai estar a passar pela vida, por esta vida que é curta, mas a desempenhar ou a viver um papel que era de outra pessoa. Então não façam isso. Muito obrigada, igreja. Chegamos então ao final da nossa noite. Foi maravilhoso, não foi? Quem gostou? Quem quer parte 2? Eu amei muito, amei. Foi maravilhoso. Eu peço desculpa, estamos um bocadinho fora do nosso tempo, porque agora nós temos um novo horário para terminar. Nós vamos agora começar a terminar às 20h30, 20h40. Vai começar a terminar o NDM. E nós já estamos com 21, já 21h04. Me fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer nesta noite. Deus, muito, mas muito obrigada, porque nós acreditamos que o Senhor passou por essa sala e curou algumas dores e algumas feridas. Pai, o Senhor sabe o que temos vivido e carregado durante anos no nosso interior. Pai, o Senhor sabe o que temos vivido e o que temos carregado, quais são as nossas dores, quais são os nossos fardos. O Senhor sabe as nossas perdas, o Senhor sabe o que nós pensamos. Por isso nós te chamamos. Fale com Deus e abra o teu coração. Fale com Deus e peça para que o Senhor te ajude a superar essa dor. Fale com Deus e peça, Senhor, me ajuda a sair deste buraco, me ajuda a sair desta dor. Senhor, dê voz à minha dor. Deus, não permita que eu continue a silenciar, não permita que eu continue a me calar diante daquilo que me fere, diante daquilo que me incomoda, diante daquilo que me dói. Eu vou deixar falar com Deus. Fale com Deus. Cura a nossa alma, Deus. Cura as nossas feridas, Pai.
Nós pensamos que somos fortes, pensamos que às vezes já passamos, já ultrapassamos isso, mas no fundo está ali dentro. Deus está aqui comigo. Essa dor acorda, dorme, anda e vai para todo lugar comigo, e eu preciso me ver livre dela. Deus, cura-me, Deus, cura-me, Senhor, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquela que crê como eu, diga amém. Aleluia. Amém. Prepare rapidamente